18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Beleza, muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você que está ligado em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Vamos juntos no melhor Mix até às 7 da noite. Começa agora o programa 18 horas aqui da Mix 100,7. Valeu você aí nas redes sociais, valeu você do Mano. Atenção aí a moçada do Mano, vamos juntos, hein? Até às 7 da noite. Aqui é o espaço do jornalismo sério, isento e feito especialmente pra você, ouvinte em 100,7. Carlos Júnior, Karime Leão e Cid Soares. Boa noite, pessoal. Boa noite, Karime. Tudo certo, né? Muito boa noite, Carlão. Boa noite pra você, sintonizado em 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite com muita notícia, informação exclusiva pra você. Acompanha a gente aí pelo aplicativo Mano. E é claro, no fim do programa, você, o Emi Lucian, estará te presenteando com ingresso. Isso mesmo. Boa noite, Cid. Boa noite. Hoje, terça-feira, já estamos aí Terça-feira. Né, naquela angústia até, digamos, para dar as notícias aqui hoje mesmo. Tem muita coisa boa, né? Vamos falar de muita coisa legal hoje. Principalmente de esportes. Emi Lucian, Paulo Castro, tudo certinho? E eu tô mais light, tô só com os ingressos de cinema mesmo. Deixo pra vocês essas mais pesadas aí, tá bom? No finalzinho do programa eu volto pra presentear 2 pessoas. Beleza, Emi Lucian na área já deu seu recado. Isso, lá dos cinemas Play Art, hein? Lembrando que é o melhor cinema de Manaus. E não é pra qualquer um, né? A pessoa tem que participar, comentar, interagir. Isso mesmo. Fica ligado. Paulo Castro, tudo bem? Boa noite, nosso diretor de jornalismo, cara do conteúdo, juntamente com o Sérgio Bartolo, né? 2 grandes jornalistas. Boa noite, tudo certo? Tudo bem? Tudo tranquilo, né? Boa noite, Carlão, Cid, Karime. Boa noite, ouvinte da 100.7. Muito bem, 6 horas e 2 minutinhos, vamos juntos, hein? Começa agora o seu programa 18 horas desta terça-feira, hein? Hoje, terça-feira, dia 1º de outubro de 2019. Você está ouvindo 18 horas. Bom, hoje é um 1º de outubro aí especial, né? Karime Leão, hoje é o dia do idoso, é isso mesmo? Pois então, Carlão, pois é, mas infelizmente a negligência no cuidado com o idoso e o abandono são 70% dos 150 casos atendidos mensalmente pela Defensoria Pública de Primeira Instância especializada em atendimento ao idoso. É um dado absurdo que chama atenção nesse 1º de outubro, que é o Dia Internacional do Idoso. Serve pra gente como uma espécie de reflexão sobre o tratamento dado dentro e fora de casa a quem está na terceira idade. É verdade, Karime. O Dia Internacional do Idoso foi criado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para sensibilizar a sociedade para as questões aí, né, do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar dessa população. Bom, as estatísticas mostram que são, em média, 5 casos de maus tratos denunciados diariamente aqui em Manaus. A maioria desses maus tratos ocorre dentro de casa, promovida por filhos, parentes e os próprios cuidadores. E o que deveria ser uma boa notícia para todos, que é viver mais, ficar vivo por mais tempo, virou aí um desafio gigantesco para as famílias brasileiras. Para as famílias e para todo o país, né, Cid? Não porque a gente, né, nem o país, ninguém se preparou para conviver com o idoso de cabeça branca, né? Muitas famílias abandonam seus velhinhos, muitos ficam confinados em ambientes insalubres, isolados, como se tivesse até uma doença contagiosa. Eu acho que é um assunto que é preciso ser debatido, pensado, e também com todo um cuidado do Estado, né, do país, para atender melhor esses idosos. Com certeza, e o sistema público de saúde não está preparado para receber uma população que envelheceu. Hoje, o Brasil tem a 5ª maior população idosa do mundo. E em 2030, veja bem, o número de idosos vai ultrapassar o total de crianças entre 0 e 14 anos. É uma situação muito grave e só tende a piorar. As pessoas não conseguem fazer um pé de meia para ter uma renda estável e segura depois que se aposentam. Não há abrigos públicos, não existe isso. E as famílias, em muitos casos, desprezam seus velhinhos. 18 horas.
Bom, os estoques críticos de sangue do Amazonas estão comprometendo as cirurgias marcadas. A Fundação Hemoan está mobilizando todos os doadores para repor o estoque mínimo. Até mesmo os do tipo O positivo e negativo, que são os mais comuns, estão entrando na terceira semana em situação precária. Vamos conferir os detalhes com Rodrigo Soares. Uma campanha nas redes sociais, #VemDoar, tenta sensibilizar as pessoas com a mensagem: precisamos de sangue para vítimas de acidentes, cirurgias gerais e pacientes de doenças crônicas. É desta forma que a Fundação Hemoan chama a atenção da sociedade para a crise no estoque de sangue do estado, como relata a gerente de captação do Hemoan, Vanderleia Ribeiro. A necessidade nossa é urgente, não é uma necessidade nossa simplesmente, mas é uma necessidade de toda a população. Todos os pacientes que dão entradas nos hospitais e que necessitam de uma transfusão sanguínea, ou até aqueles que entram no hospital não com a expectativa de uma transfusão, mas por agravamento da sua situação de saúde acaba precisando de uma transfusão sanguínea. De acordo com a gerente do Hemoan, o estoque de sangue sempre cai quando chega perto do fim do ano. Mas o nível que chegou agora pode comprometer cirurgias já agendadas. Sim, a terceira semana com estoque baixo, nós precisamos priorizar o que é mais urgente. Então, se nós temos cirurgias eletivas, que são pessoas que têm cirurgias marcadas e podem aguardar um pouco, essas pessoas vão ter que aguardar mais. Há a possibilidade, inclusive, de algumas cirurgias serem transferidas para uma outra data. Nós temos que atender aquelas pessoas em situação de emergência. São os casos de acidentes e violência, vítimas que precisam de uma transfusão imediata. Qualquer pessoa pode doar sangue. É preciso pesar mais de 50 quilos, estar bem de saúde, ter idade entre 16 e 69 anos. As doações podem ser feitas de segunda a sábado, no Hemoan, na Avenida Constantino Neri, ou na Maternidade Ana Braga, no bairro São José. Os postos de saúde no Amazonas estão temporariamente sem estoque de vacina pentavalente, a que protege as crianças contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite. Em média, 18 mil doses da vacina foram aplicadas por mês em todo o ano de 2018. Vamos agora aos detalhes com a repórter Júlia Gomes. Ela protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite. O recém-nascido deve receber a primeira dose aos 2 meses de vida, depois aos 4 e, por último, aos 6 meses. A informação de que os postos de saúde do estado do Amazonas estão temporariamente sem estoque de vacina pentavalente é do Programa Nacional de Imunização, que afirmou que a situação deve ser normalizada a partir do mês de novembro. De acordo com a coordenação estadual do Programa Nacional de Imunização, um pedido de 60 mil doses da vacina foi enviado na segunda-feira ao Ministério da Saúde e que, por uma solicitação, já havia sido feito no início de setembro, diante da baixa quantidade armazenada. É esperada a chegada aqui em Manaus de uma remessa com 10 mil doses ainda nesta terça-feira, como explica a coordenadora estadual, a enfermeira Isabel Nascimento. Essa vacina chegará hoje, em torno das 17 horas, e ela será distribuída a partir de amanhã. Ela não vai atender a nossa demanda reprimida que nós temos, porque a média de vacinas aplicadas é de 18 mil doses. Em média, 18 mil doses de pentavalente foram aplicadas por mês em todo o estado em 2018. Em Manaus, algumas unidades básicas de saúde ainda possuem estoque reduzido da vacina, mas a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, a enfermeira Marinélia Ferreira, orienta que, caso os pais não encontrem a pentavalente em alguma UBS, se encaminhem para outra unidade. Não tem como a gente direcionar exatamente quais são as unidades que ainda tem, porque esse estoque é muito dinâmico. Em um momento eu tenho, em outro momento eu não tenho. Então, ao invés de indicar, o que a gente pede é que as pessoas procurem, caso não, se encaminhem para outras unidades dentro das nossas salas de vacinas na Sensa. O Ministério da Saúde, responsável por garantir o abastecimento de vacinas no país, informou que a escassez do imunizante se deve ao fato de que o lote, adquirido por intermédio da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, foi reprovado em testes de qualidade feitos pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Volto com vocês.
Bom, o presidente Jair Bolsonaro voltou a alfinetar os ecologistas nesta terça-feira. Falando para garimpeiros em frente ao Palácio do Planalto, Bolsonaro disse qual é o verdadeiro interesse pela Amazônia. Vamos ouvir o que disse o presidente. O interesse na Amazônia não é no índio nem na porra da árvore, é no minério. É verdade. E o Raoni não fala pela aldeia dele, fala como cidadão. Não fala por todo o índio, não. Que é outro que vive tomando champanhe na frente. Tem outros países por aí, pode Raoni aí. Os problemas são muitos no Brasil, muitos. Diz Deus que eu estivesse aqui. Muitos. Um dos problemas existe aqui. Como é que pode um país rico como o nosso? Tem toda a tabela periódica que existe embaixo da terra. E continuar vendo vocês aqui sofridos. Há mais de 30 anos, desde quando cheguei no parlamento em 91, sei que vocês brigam por isso. Vocês foram felizes no tempo do Figueiredo. Isso. A legislação era outra. E eu tenho que cumprir a lei. Por isso eu digo pra vocês, se tiver amparo legal, eu boto as forças da malha lá. E os garimpeiros pedem uma administração militar da área de Serra Pelada, no Pará. Eles fazem parte da cooperativa de mineração dos garimpeiros de Serra Pelada. Bolsonaro afirmou que enviará as Forças Armadas se houver amparo na lei. Ele disse que a situação vai ser tratada pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e afirmou que quer dar uma resposta ainda nesta terça-feira. Vou prometer pra vocês que eu não posso fazer. Se tiver amparo legal, eu boto as Forças Armadas lá. A gente resolve esse problema aí. Denuncia algum contrato, não vai desrespeitar contrato com ninguém e buscar uma maneira de solucionar isso aí, que não pode continuar como está. Bom, muito bem, são 6 horas e 12 minutos em Manaus. Você está na sintonia certa, Mix FM, até às 18 horas, até às 19 horas, o programa 18 horas, levando a informação até você. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o texto principal da reforma da Previdência nesta terça-feira por 17 votos a 9. Na sequência, os senadores ainda vão votar destaques ao texto, que são propostas de mudanças. 2 pontos que estão sob contestação preocupam o governo: o abono salarial e a aposentadoria especial. Eventuais mudanças nesse trecho teriam um impacto de cerca de 100 bilhões de reais em 10 anos, segundo a equipe econômica. Após o término da votação da Comissão de Constituição e Justiça, o texto segue para plenário do Senado, onde deve passar por 2 turnos de votação. O primeiro deve acontecer ainda hoje. Para ser aprovada, a proposta requer 49 votos em cada turno, ou 3/5 dos senadores. A expectativa do governo é concluir a votação em segundo turno até o dia 10 de outubro. Cidades. O Amazonas é um dos 15 estados que aderiram ao projeto Escolas Militares do governo federal. O programa foi lançado em setembro e também teve a adesão do Distrito Federal. Em 3 das 5 regiões do país, Centro-Oeste, Norte e Sul, todas as unidades manifestaram interesse. As escolas estaduais Nelson Alves Ferreira, no bairro da Betânia, e Professora Tereza Siqueira Tupinambá, na Cidade Nova, foram indicadas pela SEDUC para o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. O governo federal quer implantar um sistema educacional compartilhado entre civis e militares em 216 escolas em todo o país. Economia. Com grande concentração no polo industrial de Manaus, a produção de eletrodomésticos da linha marrom, ou seja, televisores, som e vídeo, cresceu 3,8%. E os de motocicletas, 9,9% em agosto de 2019. Isso frente ao mesmo período do ano passado. A produção de outros eletrodomésticos, 4,7%. E da linha branca, que é geladeira, fogão, micro-ondas e freezer, cresceu 7,4% no mesmo período. Os dados são da pesquisa industrial mensal divulgada hoje
né, pelo IBGE. A produção industrial brasileira cresceu 0,8% na passagem de julho para agosto. Com a alta, a indústria recuperou parte da perda de 0,9% acumulada de maio a julho. E voltada para empresários da região, a Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus teve sua programação divulgada durante o evento na sede da Suframa. Confira na reportagem de Júlia Gomes. A Feira Sustentável quer mostrar o potencial do Polo Industrial de Manaus na geração de emprego e renda e os impactos positivos dessas atividades para a preservação da floresta e a geração de tributos para o país. E é uma iniciativa do Instituto de Inteligência Socioambiental Estratégica da Amazônia, Piatã, juntamente com a Suframa, por meio de um termo de cooperação técnica. No lançamento da FESPIM para os empresários da região, o presidente do Piatã, Alexandre Rivas, disse que durante a feira, especialistas vão discutir o potencial da Amazônia. Nós vamos ter um seminário de especialistas nacionais e internacionais visando o desenvolvimento do Polo Industrial de Manaus. E o segundo evento dentro da feira é um colóquio, onde as pessoas vão se manifestar sobre o papel da Amazônia, da economia, da bioeconomia no futuro da região. O superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, destacou que será uma oportunidade de divulgar a importância socioeconômica e sustentável do modelo da Zona Franca de Manaus em um momento em que as discussões da reforma tributária estão se intensificando em todo o país. É um momento extremamente oportuno, porque estaremos com debates na reforma tributária e isso é uma forma que temos de atrair a atenção da sociedade como um todo para a nossa região. A FESPIM ocorrerá entre os dias 27 e 29 de novembro no Estúdio 5, Centro de Convenções. Volto com vocês. Bom, e o superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, informou ainda que o presidente da República, Jair Bolsonaro, aceitou o convite para participar da feira e está estudando a possibilidade de pernoitar na região no período do evento. Ainda segundo Menezes, o presidente virá acompanhado de alguns ministros, mas não divulgou ainda os nomes. Agora são 6h17 em Manaus. Temos música, Carlão? Temos músicas. A primeira da playlist 18 horas em 100,7. Vambora. Ozuna, Cardi B, tá todo mundo junto aí. Todo junto, Cardi B. Aliás, essa música, Carlão, é a queridinha na Europa, né? Das latinas é a que mais toca. A Selena é uma figura, né? Figuraça. A música teve um forte impacto internacional, chegou ao topo da parada global 50 no Spotify, tá? Onde permaneceu por mais de 4 semanas. Um feito, viu? Bacana, 6h21, vamos saber como está o trânsito em Manaus com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Olá, Carlão, boa noite a todos. Na Avenida Belo Horizonte, aqui em Adrianópolis, o trânsito tem fluxo intenso em alguns trechos da via. E na passagem entre as avenidas Efigênio Salles e Darcy Vargas, o trânsito tem fluxo bastante complicado. 18 horas. O governo do estado concluiu o texto da reforma administrativa e deve enviar nos próximos dias o projeto para a Assembleia Legislativa do estado. 5 órgãos vão ser extintos ou incorporados a outras pastas, diminuindo de 25 para 20 o número de secretarias. Uma das fusões incorpora a Secretaria de Esporte e Lazer à Secretaria de Educação. Mas vamos conferir mais detalhes com a repórter Nathalie Moraes. Com a reforma administrativa, o Estado espera economizar 5,16 milhões de reais com a nova estrutura. Só que, para elaborar esse projeto de reforma tributária, o governo pagou 4 milhões de reais à ONG Movimento Brasil Competitivo. Essa reforma reduz o número de secretarias e une órgãos estaduais, o que reflete na diminuição do número de órgãos da administração estadual, de 71 para 68. Secretarias também serão redimensionadas, como explica o governador Wilson Lima. O que nós estamos fazendo aqui é pegando toda essa estrutura e colocando num único documento para que a gente possa evoluir em outras etapas, para que a gente também possa otimizar serviços e melhorar o fluxo das informações. Há, por exemplo, secretarias em que havia conflito de atividades. Sobre a extinção de secretarias extraordinárias, Wilson Lima afirmou que não haverá demissões nesse momento. Entre as
as principais mudanças estão a junção da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, a SEGEL, com a Secretaria de Estado de Educação do Amazonas, a SEDUC. Os deputados estaduais estão analisando agora a possibilidade da reforma tributária ser feita por meio de lei delegada, quando os deputados abrem mão de legislar e delega ao Poder Executivo essa atribuição. A última vez que a lei delegada foi utilizada foi ainda no governo de Eduardo Braga há mais de 10 anos. Eu volto aos estúdios com vocês. 18 horas. As exportações do Amazonas somaram 60,5 milhões de dólares. Agora em agosto, um aumento aí de 24,03% em comparação a agosto de 2018 e 17,07% em relação a julho de 2019. Já as importações totalizaram 662,1 milhões de dólares, o que corresponde a 5,5% de participação das importações do Brasil. Os dados são do Departamento de Estudo, Pesquisa e Informação da Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia. Cid, do total, os concentrados para bebidas continuam no topo entre os principais produtos exportados, correspondendo por 34,66% do que é comercializado para o exterior, seguido por motocicletas, com 10,74%. Os principais destinos dos produtos fabricados aqui no Amazonas foram Colômbia e Estados Unidos, que contribuíram com 36,72% das exportações. Entrevista do dia. Um dos grandes desafios das entidades e organizações ligadas ao autismo são os estigmas, os estereótipos. O transtorno ainda é revestido de lugares comuns, de que autismo é apenas entre meninos, que basicamente manifesta em crianças e é caracterizado por sinais severos. Afirmações como essas têm dificultado a procura por diagnóstico, informações e contribuem com a disseminação do preconceito. Então, fora as dificuldades com a identificação dos sinais típicos, o transtorno do espectro autista, o TEA, como é chamado, problemas para encontrar tratamento e a falta de inclusão são desafios enfrentados pelos integrantes de entidades como a Associação de Mães Unidas pelo Autismo, a MUA, aqui no Amazonas. E é justamente para falar sobre esse assunto que está aqui nos estúdios da Mix, no programa 18 horas, a presidente da Associação de Mães Unidas pelo Autismo, Núbia Brasil. Uma boa noite, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no 18 horas. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite, pela abertura aí, para podermos falar um pouco mais sobre o assunto. Exato. Então, quais são as dificuldades, as maiores dificuldades enfrentadas hoje por mães de filhos com transtorno do espectro autista? São todas, né? Todas mesmo, mas eu posso até pautar algumas, como a educação e a saúde são um dos fatores principais que nos deixam ao lento, porque não tem mesmo, eu vejo, não é só no Amazonas, isso é a nível Brasil, mas prefiro falar aqui do Amazonas porque nós temos propriedade mesmo. Não é de agora, isso é bem antigo mesmo, e a luta não começou também agora. Nós estamos apenas dando continuidade a que as pessoas já promoveram no passado. E um deles é não aceitar que os preconceitos com essas pessoas, a inclusão que muito é falado, mas infelizmente ela não existe mesmo. Ela não existe porque nós obrigamos os nossos filhos a estarem na escola. Elas não aceitam. Nós não conseguimos de cara matricular os nossos filhos e eles são empurrados por nós, porque nós queremos que eles se desenvolvam com as outras pessoas. Né? Então, não é aceitável, a inclusão não acontece, então é um dos fatores que nós sofremos muito. Como é que se dá a percepção dos pais ou de qualquer pessoa em relação à criança autista? Quando é que começam a aparecer os primeiros sinais de que a criança realmente é autista? Bem, eu vou falar por mim. Muitos falam que é a partir dos 5 anos que o autismo aflora, mas eu posso te dizer que eu descobri, percebi que o meu filho,
ao nascer, com dias, eu percebi que ele era bem diferente. E isso só foi aumentando. Aos 6 meses de vida, ele tinha uma força muito sobrenatural e eu repassava pro pediatra. E ele falava que era normal por se tratar de homem, né? Dele ser homem, então isso era dele. E eu vi que não. Quando inteirou 1 ano, pedi permissão para que eu fosse procurar um neuro. E assim, por diante, fui procurando, fui fazendo exame e não dá em exame nenhum. O que dá mesmo são as conversas com um profissional que a gente vai falando do comportamento dessa pessoa em casa. E o teste do pezinho? Não, não feito? dá. Não dá? Não dá. Eu também não tinha é feito pela paz, justamente? Sim. Não dá. Eu fiz até o exame que faz também quando tá grávida mesmo. Sim, eles tiram líquido, né? Isso, mas o autismo é um caso atípico, né? Sim, porque tu não consegue, não tem exame nenhum que dê que a pessoa tem autismo. E eu percebi que o meu filho já tinha essa dificuldade, ele não interagia, ele não sorria, ele não esboçava reação nenhuma, nem de riso e nem choro. Com qual idade? De grito. Com qual idade você percebeu isso nele? Eu percebi logo no nascimento, porque ele é gêmeo. Então, meu filho foi diagnosticado com 1 ano e 8 meses com TDAH. Então, esse TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Que é muito comum também hoje em dia, está muito comum, né? Sim. Então, quando tem o autismo com outras comorbidades, como é falado, tudo dificulta, porque eu vi que o TDAH escondeu o autismo na vida do meu filho, e isso é bem preocupante. E aí foi só TDAH, e eu vi meu filho regredindo, tendo crises, me batia, porque o autismo também, se não houver esse acompanhamento multidisciplinar, que é o que nos falta, ele não vai desenvolvendo, né? Então eu vi, meu filho batia muito em mim, eu apanhei várias vezes o meu filho por conta disso, e com 6 anos, o meu desespero por eu não ter essa assistência, não ter esse acolhimento dentro do estado do Amazonas, tudo que eu fui descobrir pelo meu filho, que era o TDAH, foi fora, que eu fui pesquisando, com pouco recurso que eu tinha, né, que a internet não era tão como é hoje, né, então, esse recurso eu fui pesquisando, conhecendo pessoas fora, e via que o meu filho também estava dentro desse espectro, e nisso meu filho sofria agressão dentro da escola, né? Sofria agressão. Falta, né? O meu filho batia muito porque ninguém sabia entender. E aí, depois de tudo isso, eu vim entender que ele batia, ele apenas se defendia. Um coleguinha, o Ronaldo veio falar com 6 anos de idade. Então, essa era a minha maior dificuldade. Meu filho foi com 6 anos. Eu sempre gosto de frisar isso e falar, porque eu vivi tudo isso por falta de acolhimento e esse despreparo total. Por falta de informação também, principalmente. Né? E aí, meu filho com 6 anos, houve criar uma situação dentro da escola, já sabia que ele tinha um autismo com 6 anos de idade, eu já sabia que ele tinha um autismo, então criaram uma situação na qual o meu filho, a professora puxou da tesoura da mão dele, que ele gostava de fazer recorte, e aí ele começou a gritar, foi pra cima da professora, e o que ela fez? Quando me chamaram, quando eu cheguei 11 horas na escola, falaram que tinha acontecido, tudo bem, mas não se preocupa, mãe, que a gente vai resolver. Passaram-se 3 meses, eu vim descobrir que tinha um boletim de ocorrência feito por essa professora, dizendo que o meu filho era o menor infrator, 6 anos de idade, 6 anos. E aí foi quando eu não sabia, o que hoje eu sei, o que eu entendo da lei, dos direitos do meu filho, eu não entendia, eu fui mesmo na peia aprendendo. E aí foi quando eu registrei o boletim, meu filho foi ouvido pela escrivã na época, e ele não falava, ele fazia assim, que foi jogado no chão e assim, porque na época ele não falava, né? Era a forma com que ele tinha para contar a história, para se comunicar. E essa assistência que a senhora não teve, hoje a associação que a senhora preside... Ela vem trazendo em todos os sentidos, o acolhimento, a informação, tanto é que a nossa página ela é bastante recheada de informação. Presidente, a senhora acha que então, acompanhando esses casos e os fatos que a senhora nos narra agora, a senhora acha que a criança autista deve realmente
permanecer numa escola comum ou deve ter uma escola diferenciada? Não, há casos e casos, porque no caso do meu filho, do Ronaldo e outros autistas, do leve, do moderado, eu acredito sim no desenvolvimento deles, se eles forem assistidos, se tiver as terapias multidisciplinar acompanhando eles têm capacidade. A escola tem que estar preparada para isso também, né? Tem que estar preparada, mas infelizmente não é a realidade. Não é a realidade. E o que eles muito falam, que eu muito ouço, e tem mães também que estão com seus filhos fora da escola, é que não tem vaga, é que a escola não está preparada, é que tem que procurar uma escola de crianças especiais, e não é, a lei não fala disso, né? Pois então, recentemente o Ministério Público Federal aqui no Amazonas instaurou um inquérito para apurar justamente as deficiências no atendimento de serviços públicos como saúde, educação, entre outros, para as pessoas com autismo. Então, quais são essas dificuldades, as maiores assim de cara? Você pode listar assim umas 3 dificuldades que a mãe com um filho autista enfrenta nessas. Na saúde também deve ter bastante. O primeiro passo é a saúde, né? Além da educação, que uma liga a outra, né? E foi por isso que nós levamos essa demanda ao Ministério Público Federal, porque mediante a tanto desespero e falta de atendimento, parece que essas pessoas com autismo não são assistidas. Muitos é feito campanha, você vê vários marketing, mas a realidade que eu trago, que a Associação Amor traz, é muito triste. Não tem, para te conseguir um atendimento com neuro para a primeira vez é de 1 ano a 2 anos. Um retorno, o que seria a 3 meses por ano, tu não consegue. Meu filho era para esse ano tá na 3ª, 4ª consulta. Foi atendido a primeira vez. Já tá chegando 3 meses de novo, não sei quando ele vai ter. Talvez ele não tenha mais esse ano retorno. A pessoa com autismo, ela precisa desse acompanhamento. O médico precisa saber o estado clínico que essa mãe, com esse cuidador, leva essas informações. Já levando as informações da escola, do comportamento dentro de casa para ele. E aí ele vai ajustar o medicamento. A única coisa que o médico pode passar é o medicamento, porque não tem terapias multidisciplinar. Podem até levantar a pessoa e dizer bem assim, tem. Se tiver, é para algumas, porque a nossa demanda é tanto, mas não tem. E, presidente, qual é o apoio que a associação consegue prestar aos pais hoje? Então, o trabalho da associação, dia 22 nós vamos fazer 1 ano. Nós trabalhamos muito nessa questão do acolhimento. Nós somos pequenos ainda. Nós não queremos tirar a responsabilidade que é do governo. Nós queremos apenas auxiliar essas famílias. Toda instituição, ela precisa de um recurso. Nós associamos por uma taxa de R$30 para manutenção da instituição. Nós não temos espaço fixo ainda, vamos inaugurar, pintamos, são os pais que pintam e fazem tudo acontecer para que a gente tenha uma sede, e os profissionais estão como voluntários, somente como voluntário, porque nós ainda temos 1 ano, mas ainda já fizemos muito para muitas que ainda não fizeram. A senhora participou dessa última ação que teve lá no teatro agora, recente, não? Não. Mas tomou conhecimento, né? Sim, mas eu não Qual foi a ação? Uma ação exatamente para as crianças autistas. Houve uma ação... Recreação? Que reuniram ali as pessoas também para movimentar... Palestras, né? Teve várias palestras. Isso, exato. Existe alguma estatística? Quantas pessoas em Manaus têm um transtorno, ou pelo menos quantas a sua instituição assiste? Nós temos um grupo com 500 pessoas. Para não falarem que é mentira, o WhatsApp libera 257 participantes. Eu fui obrigada. Isso, pessoas que a gente acolhe, não que atende. Tá? Porque nem todas são associadas, né? Então nós acolhemos, mas nem por isso nós deixamos de prestar as informações, que muitas só querem o caminho das pedras. E aí temos essas 500 pessoas, 257 em um grupo, 257 em outro, que tem pessoas de Tabatinga, pessoas de Parintins. No caso, eu tenho um caso muito triste que aconteceu com uma mãe de ontem para hoje, muito triste mesmo. Lábrea. Então são todos os municípios que estão chegando pela AMU a se levantar, trazendo essas informações e até mesmo abrindo os olhos dessas mães para que elas lutem por políticas públicas dentro da sua cidade, para que haja melhoria, para que essa mãe do município não tenha que vir para Manaus para simplesmente ter uma consulta. A pessoa com autismo não precisa só de uma consulta, ela precisa de vários atendimentos.
E quanto ao progresso no tratamento dessas crianças, cada caso é um caso, como seria essa evolução desse tratamento? Tem uns casos mais complicados, outros menos complicados, porque existe uma diferença entre, né, as pessoas que têm, né, essa... Na verdade, níveis, né? São os níveis considerados pelos níveis. Tem um leve, o moderado e o severo. O severo, ele já é a parte mais crítica, né? Não sei se vocês puderam assistir uma reportagem que a Rede Globo trouxe, no qual a mãe era obrigada a algemar, a acorrentar a pessoa que tinha o autismo, que é o André. Ele mesmo pedia para isso porque ele sabia que ele se machucava muito. Então esse é o lado severo. Mas por que o André ficou dessa forma? Porque ela mostrou os dois lados. O que tinha assistência e o que não tem. Mesmo o severo, se ele foi estimulado dentro das suas limitações, eles conseguem se desenvolver. E está inserido na sociedade. A maioria desses severos, eles estão dentro de casa acorrentado, e esse lado é muito triste. Nós não temos uma estimativa. Aliás, a estimativa aqui em Manaus é de 25 mil autistas. Essa é uma estimativa, mas não é certa. Ano que vem entra a lei do censo, na qual essas pessoas vão ser contabilizadas e nós saberemos sim o número. Um pouco mais próximo da realidade. Um pouco mais próximo. Perfeito. Muito obrigada pela sua presença. Eu sei que o assunto é vasto, com certeza vamos voltar a falar sobre isso. Nós vamos conversar outras vezes aqui no programa 18 horas. Conversamos com a presidente da Associação de Mães Unidas pelo Autismo, Núbia Brasil. Por favor, suas considerações finais. Quero só agradecer, lembrando que eu fiz uma campanha, as mães estão, aquelas que não tinham como estar na rádio, mas que baixassem, eu acho que ainda não sei se é pelo aplicativo humano, né? Eu pedi que elas até interagissem, conversassem. Olha, que maravilha, então, um abraço a essas mães por ela confiar no trabalho da AMUA, acreditar, né, e fazer parte dessa diferença. Eu queria saber, tem um número ou um site onde que as pessoas estão nos ouvindo aqui podem encontrar o atendimento? A princípio eu tô dando o meu número ainda, né, que é o 99151 3412. 99151 3412. Nós temos a página no Facebook, que é aqui o Movimento Qual Mais. É a página? É Associação Mães Unidas pelo Autismo do Amazonas. Boa. Pronto, aí lá tem todas as informações. Pode entrar em contato com vocês. Sim. Muito obrigada pela sua presença. Estamos à disposição. Obrigada, eu agradeço de coração, tá? E que a gente possa fazer diferença. Ok, boa noite. Agora são 6 horas e 40 minutos em Manaus. Você está na sintonia certa, Mix FM, programa 18 horas, levando a informação, a notícia até você. Vamos juntos aí no melhor mix até às 7 da noite. Agora com música. Playlist 18 horas em 100,7, mais um sucesso na Mix aqui no 18 horas. Música do ano, meu irmão. Música do ano é o Old Town Round, né? Uma canção do rapper americano aí, o Lil Nas X. Participação do Billy Ray Cyrus, Old Town Road. Maravilhoso, tem várias versões dessa música, mas a mais conhecida é essa versão mesmo, remix, lançada no começo de abril desse ano, que conta aí com a participação do Billy Ray Cyrus, o pai da Hannah Montana. É maravilhosa, essa versão é maravilhosa, é linda. 6h43 em Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Depois de destinar R$800 mil para o aluguel de uma área da Faculdade Newton Lins por 14 dias para realizar a exposição agropecuária Expo Agro deste ano, o governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura do Amazonas, destinou agora R$1.200.000 para o Festival Folclórico de Boa Vista do Ramos, município a 269 quilômetros de Manaus. Um termo foi firmado entre a SEC e o Instituto Númia de Desenvolvimento Cultura da Amazônia. Foi assinado aí para oficializar a transferência dos recursos. Só para esses dois eventos, o Estado vai gastar mais de R$2 milhões. Enquanto isso, falta dinheiro para pagar trabalhadores terceirizados, para melhorar o atendimento na saúde. As prioridades do governo estão definitivamente invertidas, o que é uma lástima. Bom, vale lembrar que esse dinheiro que foi para o Festival Folclórico lá de Boa Vista do Ramos é de emendas parlamentares dos deputados Sabá Reis, de R$1 milhão, e Davi Almeida, de R$100 mil, e foi complementado pela SEC.
Não, o Instituto Númia foi contratado para dar apoio financeiro com ajuda e custeio na produção e operacionalização do festival, realizado agora nos dias 26, 27 e 28 de setembro. Economia. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, informou que conseguiu suspender na Justiça a decisão que impedia, desde 2015, a aplicação das bandeiras tarifárias no Amazonas. De acordo com nota publicada no site da agência, o pedido da ANEEL foi acatado nesta segunda-feira pelo juiz federal César Jataí Fonseca, que concedeu efeito suspensivo à decisão da terceira vara federal da seção judiciária do Amazonas, que impedia a cobrança das bandeiras. A nota da agência diz que na decisão, o juiz ressaltou o argumento apresentado pela ANEEL, segundo o qual o sistema de bandeiras não traz prejuízo algum, abre aspas, mas possibilita ao consumidor balizar seu consumo pelo custo da energia, custo esse que não é afetado, propriamente dito, pelos mecanismos, fecha aspas. Bom, pode anotar aí, a cobrança das bandeiras tarifárias impacta sim na conta de luz, com certeza. Pode esperar aí, né, infelizmente, que a tarifa vai ficar aí mais cara. Principais notícias do dia. O estado de São Paulo, senadores ameaçam parar Previdência se o governo não cumprir compromissos. CCJ aprovou o relatório da reforma e texto vai ao plenário do Senado. Folha de São Paulo. Comissão aprova a reforma, mas segundo turno de votação pode ser adiado por pressão de senadores. CCJ rejeitou destaques que poderiam alterar trechos específicos. Líderes se comprometeram a viabilizar primeiro turno da votação ainda hoje. O Globo, CCJ do Senado aprova relatório da Previdência. Texto vai a plenário. Senadores rejeitam todas as mudanças propostas. Governo articula para evitar que reforma sofra alterações lá no plenário. Portal único. Festas e festivais são as prioridades do governo. Folha de São Paulo. Plenário do Senado começa a votar a proposta de reforma da Previdência. Amazonas atual, SEC destina 1.200.000 para o Festival Folclórico de Boa Vista do Ramos. Bom, e no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus, você vai saber que após queda de juros, bancos anunciam nova redução de taxas para financiamento da casa própria. Os valores são unificados para as linhas de Sistema Financeiro da Habitação, Sistema Financeiro Imobiliário e Carteira Hipotecária. E que Justiça suspende decisão que impedia a aplicação de bandeiras tarifárias de energia, de acordo com nota publicada no site da agência. O pedido da ANEEL foi acatado nesta segunda-feira pelo juiz federal César Jataí Fonseca, que concedeu efeito suspensivo à decisão que impedia a cobrança das bandeiras. Bom, e ainda que a Associação de Docentes da UFAM anuncia participação na Greve Nacional da Educação. Tudo isso e muito mais você confere no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Você está ouvindo Mix 18 horas. Carlão, vamos de música, Carlão? Vamos de música, então. Agora que são 6 horas e 48 minutos, você vai curtir mais uma da playlist 18 horas. Terceira de hoje. Aqui em 100,7. Playlist 18 horas. Eu até já fiz café. Mais uma aí que você conferiu aqui na playlist 18 horas é o Vitão, né? Uma das promessas aí da música nacional, lançou o clipe de Café em março desse ano, junto com o primeiro EP da carreira dele, e a resposta do público foi mais que positiva, né? Você sabe fazer café, Carlão? Eu sei, eu sou craque. Então tá bom. Bom, entre os vídeos mais vistos e em alta na plataforma do YouTube, o cantor atingiu mais de 30 milhões de visualizações com o clipe de Café. E revelou que a canção estava guardada para ser lançada no momento certo, tá? E ele acertou em cheio, porque a música vem fazendo grande sucesso até hoje. Vitão e Anitta, rolou essa aí, depois fofoca pro Emi Luciano isso depois, hein? Ele já ultrapassou também a marca de 1 milhão de visualizações do YouTube. Segue! Bacana, 6h52, vamos saber como está o trânsito em Manaus com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito.
Vamos lá, Calão, conferindo na rotatória do Coroado, trânsito bastante complicado no momento. Nas avenidas Cosme Ferreira e Efigênio Salles, lá no complexo, o trânsito tem fluxo lento. No sentido bairro da Avenida André Araújo, o trânsito também tem fluxo bastante complicado. E na passagem de nível, lá no complexo, na rotatória do Coroado, o trânsito tem fluxo lento entre as avenidas Rodrigo Otávio e Efigênio Salles, no sentido centro. Valeu, 18 horas. Agora faltando 7 para as 7, atenção. Hoje, terça-feira, começamos a semana, vamos conferir as análises deste início de semana direto de Brasília com a nossa colunista Nafice Valoz. Meu boa noite aos amigos e ouvintes da Rádio Mix FM. Nesta terça-feira, temos como promessa solene dos senadores Davi Alcolumbre, Tasso Gereissati e Simone Tebet, respectivamente presidente do Senado, relator da reforma e presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, de votar e aprovar a reforma da Previdência até o final do dia. Só que o tema não se esgota agora. Ainda teremos o segundo turno e, seguindo o rito legislativo, teremos também o período para sanção ou veto. Portanto, ainda não temos como estimar os impactos que a aprovação da reforma da Previdência trará à economia do país, e tudo que for dito ou ouvinte neste momento ainda será pura especulação. Da mesma forma, só que mais lenta e fora de tempo, vem a lenda do envio da reforma administrativa do senhor Lima à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, e vem com a promessa de reduzir e fundir secretarias, e com uma estimativa de gerar uma economia na ordem de 5 milhões por ano. Portanto, o senhor Lima irá paralisar a máquina administrativa, que só vem funcionando graças aos esforços e ao comprometimento de servidores públicos para gerar uma economia de cerca de 400 mil por mês, algo parecido com o que gasta só em locação de aeronaves e muito próximo do que gasta com passagens aéreas. Alguém precisa informar ao senhor Lima que o trabalho das equipes de transição de governos consiste em receber dados da gestão anterior e concomitantemente preparar o início de um novo governo com as reformas necessárias. Mas, ao que parece, o objetivo desta reforma é mais para confundir do que para estruturar. E com isso criar um ambiente de difícil funcionamento estatal, onde nem mesmo os esforços de servidores serão suficientes para que ocorra a prestação de serviços essenciais ao cidadão com a qualidade que lhe é devida. Nafice Valoz, de Brasília para o 18 horas, meu boa noite e até quinta-feira. A construtora Meireles Mascarenhas Limitada venceu o pregão eletrônico para execução de serviços de manutenção, conservação e recuperação do trecho de 76,3 quilômetros da rodovia BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. O trecho fica entre o Igarapé-Piquiá e o Igarapé Realidade, dos quilômetros 513 ao 590. A empresa vai receber 42,1 milhões de reais. E o aviso de homologação do pregão 206/2019-01 foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, assinado pelo superintendente, no caso regional, do Departamento Nacional de Infraestrutura em Transportes no Amazonas, que é o Marcos Vinícius Melo Neto. Você está ouvindo 18 horas. E o preço vira fator determinante na hora de comprar roupas no Brasil, segundo pesquisa. Consumidores de todas as idades, classe social e regiões confirmaram essa tendência no mês de agosto. A reportagem é de Odineia Araújo. Foi-se o tempo em que comprar uma roupa de marca era mais importante que o preço. É o que diz a publicitária Bárbara Araújo. Hoje em dia, a gente está atrás de um bom preço e, com certeza, andar bem vestido, né? Somar o bom preço com a boa vestimenta e, assim, ficar satisfeito com o resultado final. Bárbara confirma o comportamento do consumidor brasileiro, que agora se preocupa mais com o preço. O estudo Comportamento de Compra do Consumidor de Vestuário, divulgado semana
semana passada, pelo Instituto de Estudos e Marketing Industrial, ouviu mais de 1.000 consumidores de todas as idades, regiões e poder de compra. A pesquisa constatou também que o preço é o principal fator de escolha, ao contrário do bom atendimento verificado no estudo anterior, em 2017. A pesquisa comprovou ainda o retorno do consumidor de menor renda, que tinha desaparecido porque foi o mais afetado pela crise. Eline Correia e Cléa Miranda confirmam esse resultado. A questão financeira e econômica não está fácil para ninguém. Então hoje o preço me atrai. Onde eu vejo liquidação, promoção, lá eu tô. O que mais me atrai numa compra é o preço, porque o dinheiro anda tão curto, né? Eu vou onde realmente está mais barato. Volto com vocês. Ora, e quem nunca, né? Quem não faz isso, né, Quem Luciano? nunca, anda quilômetros para economizar R$2, né? Com certeza. Vai lá, vai pra cá, tá certo. Sou desses também. Também, me representa, né? Sim, total. Emi Luciano. Vamos lá, quem vai pro cinema é a Ana Erlen e a Vanessa Zuani. Parabéns, viu, meninas? Amanhã tem mais. Agora 6h59, seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A reforma administrativa anunciada pelo governador Wilson Lima começou com um balão de ensaio em julho. Primeiro foi anunciado o fim de 20 secretarias. A desculpa era que o estado tinha dívidas de governos passados e que era preciso cortar para economizar. Como o argumento da dívida do passado não vingou, chega à Assembleia uma reforma pífia. Serão algumas mudanças que atingem 5 secretarias. Pior, entre as secretarias que serão extintas estão a de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania e a dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A previsão de economia é de pouco mais de R$5 milhões por ano. É quase nada em relação ao orçamento do Estado de cerca de R$17 bilhões este ano. Então, a reforma proposta pelo governador pretende uma economia de 0,02% do orçamento. É quase nada. Esperamos que a reforma traga ao menos mais eficiência aos serviços públicos, principalmente na área de saúde, que está precisando e muito. Boa noite para você. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, povo. Boa noite, um beijo, valeu. 7 em ponto em Manaus, continue em 100,7, continue na Mix, daqui a pouquinho tem um Mix tudo e a gente volta amanhã a partir das 6 horas. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo, de volta amanhã. Mix.